nome é Elismauro Francisco de Mendonça. Eu nasci em 16 de fevereiro de 1962, na cidade de Morrinhos, Goiás. Está com que idade agora, professor? 63 anos. 63 anos. É. Ficou até que idade em Morrinhos? Até aos 9 anos de idade, e para continuar os estudos, ter melhores oportunidades, a gente deixa Morrinhos e vem para Goiânia. Tá? Vamos falar um pouquinho dos seus pais, o nome deles completo e o que faziam. Então, meu pai era Manuel Florencio Filho, né, e minha mãe Geralda Florencio Martins. A minha mãe era do lar, meu pai era barbeiro, barbearia, né, lá em Morrinhos, e também aqui em Goiânia. Né, e a gente veio para Goiânia justamente para ter uma melhor condição de vida e estudo, né? Lembrando que nos anos 70, em Morrinhos, era muito politizado, então tinha uma disputa muito grande política entre a direita e a esquerda, né? E a gente teve que acabar vindo para Goiânia para buscar melhor oportunidade de estudo e sem essa identidade política da época, né? A gente, nesse período, o governo do Brasil era totalmente militar, né? Então, como era bipartidarismo, então você era de um lado ou do outro, você tinha oportunidades menores na dependência do partido que a sua família participava, né, das ações políticas. Aí meu pai resolveu vir para Goiânia até para romper esse vínculo, né? Os seus pais, no caso, eram identificados com que bandeira partidária e como que isso se expressou? Então, naquela época era bem dividido entre Arena e MDB, né? E meus pais eram, na época que eu me lembro, ele era do MDB. Então havia muita questão política numa cidade pequena, do interior, né? Então, na medida que você se posicionava, as oportunidades eram menores, né? Tendo o governo que era predominante naquela época, né? Tu lembra como é que era a barbearia do teu pai lá? Sim. Em Morrinhos, como é que era? Então, era bem no centro. Então, isso mudou até a nossa realidade, né? Porque a gente morava numa cidade que era completamente ruas calçadas, com esgoto naquela época, né? E quando a gente muda para Goiânia, em 1970, a gente chega aqui no setor universitário, que na época não tinha uma estrutura ainda, né? Havia muita população na pobreza mesmo, né? A praça universitária já existia, né? Mas as ruas aqui do entorno do setor universitário, em torno à praça universitária, era totalmente sem nenhuma infraestrutura, né? Nem de esgoto, nem de água tratada, né? Muita invasão, né? Que a gente pode caracterizar como favelas mesmo em Goiânia, uma área que era a população mais pobre de Goiânia. Então isso causou um certo choque, né, para nós que éramos crianças na época, que morávamos numa condição relativamente boa, ao mudar para Goiânia, vim para na época era em 1970, considerado periferia de Goiânia, no setor universitário, né? E a barbearia do seu pai dividia com mais alguém ou ele trabalhava sozinho? Não, meu pai sempre foi só, né? E até hoje a barbearia dele existe aqui em Goiânia. Meu pai já faleceu há uns 15 anos atrás, mas a barbearia dele é na Rua 24, no centro, chama Salão Morrinhos, em homenagem à nossa cidade. E é engraçado que meu pai formou os 4 filhos trabalhando na barbearia e a gente brinca assim que do patrimônio que ele deixou para a gente, a única coisa que não entrou no inventário foi a barbearia, porque a gente deixou para um primo que aprendeu a profissão com meu pai e ele está até hoje lá, né? Como é que é o nome dele?
do meu primo, Alisson. Alisson. Né? Numa barbearia ali na Rua 24, no centro, entre a Rua 3 e a Anhanguera, né? E dos filhos, não se interessaram por Não, barbearia? nenhum dos filhos, né? Meu irmão mais velho é engenheiro eletricista, minha irmã, que veio abaixo de mim, é egressa dessa casa, formou em odontologia, e a mais nova, né, ela é advogada, né? Então, o meu pai, o foco dele foi formar os filhos, né? Dele e da minha mãe. E a barbearia é sede própria dele, a nossa casa aqui no setor universitário. Então, assim, é uma pessoa que lutou muito, né? Em prol da família e buscando o bem maior para ele era a educação dos filhos, né? Então, nenhum se interessou pela área da barbearia ou cabeleireiro ou trabalhar nessa área, né? Professor, se a gente puder fazer uma paradinha para fazer uma lembrança importante, que eu faço essa pergunta em todas as entrevistas. Essa é a 92ª que eu estou fazendo com o senhor. Eu sempre faço uma pergunta que ela tem duas funções. Uma, resgatar mesmo fatos que estejam na sua memória, e outra, massagear um pouco a memória para a gente dar prosseguimento na entrevista. Qual a imagem mais remota que o senhor tem de si próprio? Às vezes é induzido por uma foto, por alguns causos, às vezes é por alguma experiência mesmo. Alguns entrevistados lembram de 2 anos, 3 anos, outros já lembram um pouquinho mais, 7, 8. Alguns entrevistados também já deram relatos de 13, 12 anos. Quando ele faz essa pergunta, qual é a imagem que lhe vem à memória, mais remota de si próprio? Olha, isso é uma pergunta difícil, na minha opinião, né? Mas eu acho que uma pessoa que é muito focada em trabalho, assim, que eu penso que me faz lembrar, assim, a minha... sei como que eu poderia dizer Desde cedo, o senhor trabalhava na barbearia? Sempre trabalhei. Fui engraxate muitos anos, na barbearia, né? E é interessante que a barbearia era só sábado e domingo para trabalhar, porque de segunda a sexta a gente tinha que estudar, né? Aí nesse período eu fiz curso de datilografia, fiz Instituto Universal Brasileiro, que era um curso de correspondência que existia na época, de contabilidade, né? Isso foi dando base para buscar um trabalho, né? E aos 13 anos, quando eu já fazia a oitava série, né? Do ginásio, que finalizaria, na época era o ginásio, né? Eu consegui o meu primeiro emprego, né? Oficial, com carteira assinada. Então, minha carteira de trabalho ela foi assinada aos 13 anos de idade, numa construtora chamada Construtora Indaiá, na época, que construía prédios ali na Rua 20, no centro de Goiânia, né, apartamentos, né? E foi uma experiência muito boa. Então, nessa época, eu deixo de estudar durante o dia, né, e passo a estudar à noite para trabalhar durante o dia, com a minha carteira assinada. E com o meu curso de datilografia, muito bem feito, e curso de contabilidade por correspondência, né? E era um auxiliar de contabilidade, né, na verdade, o curso, né? Era um adolescente, praticamente, né? E foi bom, né? Que aí me oportunizou a estudar à noite, né? Primeiro ano no colégio universitário, que é aqui no setor universitário, o antigo Colu, né? E depois o segundo e o terceiro ano no colégio Carlos Chagas, que já era visando a universidade, né? A entrar para a universidade, né? Quanto que o senhor imaginou assim e projetou fazer odontologia? Então,
no terceiro ano eu sabia muito bem que eu queria alguma coisa, algum curso na área de biologia, né? Então as oportunidades, a minha primeira opção foi medicina, né? Aos 16 anos de idade, o primeiro vestibular, né? E na época já existia a Faculdade de Odontologia de Anápolis, né? E eu tinha um primo estudando lá, fazendo odonto. Então eu fiz vestibular para medicina em Goiânia e em Anápolis para odontologia, né? Na época, os critérios da UFG para o curso de medicina, se o candidato empatasse com um mais velho, a prioridade era do mais velho entrar na vaga. Ou o outro critério é se ele já tinha prestado para medicina também anteriormente. Então, eram os critérios de desempate da universidade. Mesmo eu achando que eu tinha saído bem no vestibular para medicina, a minha pouca idade, eu acho que não favoreceu o critério de entrada na UFG. E eu fui aprovado em Anápolis, né? Então, como eu gostava da área de biológicas, que fosse biologia, eu já matriculei. Meu pai falou, não, você vai fazer, né? E a gente vai dar conta. Era uma escola privada, né? Mas a minha expectativa na época é que eu sairia o crédito educativo para pagar, né? Que já no primeiro semestre já sairia o crédito educativo que possibilitaria a minha permanência numa faculdade que era privada, né? E aconteceu que não saiu no primeiro semestre, só foi sair no segundo semestre do curso, né? Mas aí a família, meus pais apoiando, né? E me ajudou. Então, com 16 anos, eu entro para a odontologia, né, em Anápolis, né? Era um curso de 4 anos e eu não fiz novo vestibular para medicina. Eu me adaptei ao curso, né? Gostei do curso e já fui ser monitor de anatomia no segundo ano e que foi muito importante para depois entrar numa pós-graduação, né? Então, dos 16 aos 20 foi em Anápolis, morando lá, né? Que era melhor morar lá do que ficar ir e voltando, que era mais custo, né? Então, se eu morasse em Anápolis, né, seria mais vantajoso para minha família me manter na universidade. E aí sai o crédito educativo, né? Que ajudou para formar. Onde é que o senhor morava lá? Eu morava no centro de Anápolis, numa república, né, de estudantes, né? O nome da rua era Visconde de Itaúna com a Tiradentes, né? Que era próximo a onde a gente pegava carona para ir para a faculdade, né? A maioria dos alunos daquela época que faziam odontologia dependiam muito de carona, porque a universidade, a Associação Educativa Evangélica, ela ficava fora do centro de Anápolis, né? Era distante, uns 8 a 10 quilômetros do centro da cidade, né? Então eu morava no centro da cidade, né, mas numa república de estudantes, né? Das suas lembranças, o que lhe motivou mais durante o curso e o que foi um desafio? No curso lá, primeiro o desafio era manter mesmo, né, na escola, né? Então, mesmo com o crédito educativo saindo, né, tendo sido beneficiado pelo crédito educativo, que possibilitava pagar as mensalidades, eu preocupei em diminuir esse custo, né? Então, como monitor de anatomia, no segundo ano, terceiro e quarto ano, os 3 anos eu fui monitor de anatomia humana, isso me possibilitou ter meia bolsa da universidade. Então, na verdade, eu peguei só meio crédito educativo, né? Então, isso foi um ânimo, né? Você crescer, adquirir essa maturidade de diminuir uma despesa e já caminhar para a vocação docente, né? Eu acho que foi importante. Foi como se
uma iniciação à docência, à monitoria, né? E que, na verdade, foi o que me ajudou a entrar na USP, né? Com 21 anos, eu entro para o mestrado na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Odontologia de Bauru, e no primeiro semestre do meu 4º ano, eu escrevo uma carta para o coordenador do curso da USP, falando que eu gostaria muito de fazer uma especialidade na área de diagnóstico, de radiologia, mas que eu não ia ter condições de pagar a especialidade, que eu queria ver a possibilidade de uma bolsa de estudo, né? E eu conto a minha história na carta, que eu era monitor de anatomia há 3 anos e tal, e que era uma deficiência essa área na escola que eu estava estudando, que eu queria melhorar e voltar um dia para a escola, e eu recebo uma carta que eu escolhesse uma data de 21 a 30 de setembro para ir lá fazer a prova, né, como aluno de graduação ainda, né? E quando eu mostro a carta para o diretor da época da faculdade, ele fala, não, isso aqui não é para você. Isso aqui é mestrado, né, para professores já, que era a realidade da época, de 1982, isso que eu estou contando. Primeiro semestre de 1982. Ele fala, não, isso não é para você, isso aqui é para professores, né? E naquela época a gente não tinha internet, né? A gente recebia carta mesmo pelo correio, né? E eu volto para Goiânia no fim de semana e comento com a minha mãe, né? Olha, chegou a carta, o professor mandando eu escrever, ir lá, escolher uma data de 15 a 30 de setembro, mas o diretor disse que não é o meu caso. Aí minha mãe pega a carta era datilografada, e o diretor me falou, não, essa carta já é pré-pronta, eles já têm lá para despachar, né? Aí minha mãe, na inocência dela, né, na simplicidade dela, ela fala, não, essa carta tem erro de digitação. Essa carta não estava pronta. Ela foi dirigida a você. Eu te dou o dinheiro, manda os documentos que ele está pedindo, né, e escolhe a data para ir fazer a prova. A gente vai te ajudar. E eu nunca tinha saído de Goiânia, eu conhecia Morrinhos, Goiânia e Anápolis, que eu estudava, né? Nunca tinha ido a São Paulo, né? Era em Bauru ainda, é a unidade da USP de Bauru, que na época era considerada a principal faculdade de odontologia do país, né? E eu fui com o apoio dos meus pais, né, para fazer a prova, ainda sendo aluno de graduação, né? E acabou que deu tudo certo, né? Foi de ônibus? Fui de ônibus, e o atual deputado Antônio Gomide, que foi prefeito de Anápolis, ele tinha sido aluno de Anápolis, né? E eu escrevo uma carta para ele também, que ele estava em Bauru, se ele podia me receber na rodoviária. Menino, nunca tinha saído. Ele falou, não, eu vou te esperar na rodoviária, você pode vir e tal. E bom que ele me recebe lá na rodoviária e já me apresenta para outro aluno de doutorado e fala, ó, meu irmão é candidato a deputado federal lá em Goiânia, lá em Goiás, tá aqui a chave do apartamento, você fica, mas eu estou indo agora para Goiânia, agora à tarde. Eu só vim te receber, mas estou te passando o meu amigo, que era Paulo Vasconcelos, um professor lá da Universidade Federal do Piauí, que estava fazendo doutorado em Bauru, ele vai te acompanhar. Mas você fica tranquilo, a chave está aqui e tal. E eu cheguei numa segunda de manhã, e a prova ia ser na quinta-feira ainda, né? Aí o Antônio despede de mim para voltar para Goiânia, porque o irmão dele, que é deputado federal do PT, estava candidatando na época, e eu fiquei assim meio assustado com tudo, mas o Paulo me convenceu, falou, não, vamos já para a faculdade. Falei, não, eu quero tomar banho, estou suado, uma viagem longa. Ele falou, não, depois a gente volta para
para casa. Aí chega lá na USP, né? Ele já dirige para o departamento, que ele era do departamento de diagnóstico, que era o que eu ia fazer a prova. Aí ele chega para a secretária e fala, ó, o menino de Goiânia está aqui, veio fazer a prova, mas é quinta-feira. Por que ele não faz hoje? Que o candidato da Bahia não tinha vindo, tinha uma pessoa para aquele dia. Aí eu falei, não, eu não quero fazer, minha prova é quinta. Ele, não, mas faz agora. Eu falei, não, não vou fazer de maneira nenhuma. E estou cansado, e ele insistindo comigo. Aí eu fiquei até meio bravo, sabe? Eu já te falei que eu não vou fazer. Fui para a sala com eles com as cabeças de cadáver, ele fazendo a pesquisa dele. E ele falou, você tinha que fazer hoje. Eu falei, não, não vou fazer. Aí, mas ele comenta com a secretária do departamento que eu tinha chegado, né? Ele me apresenta para ela. Passa um pouco, umas 3 e pouco da tarde, o doutor Casati, que era o chefe da radiologia, o professor catedrático, chefe do departamento, para quem eu tinha escrito as cartas, chega no laboratório. Falou, você que é o Elismauro? Eu falei, sou eu. Ele falou, não, vamos conversar agora. Eu falei, não, mas a minha prova é quinta-feira, eu estou cansado, eu não dormi à noite no ônibus. Não, a gente só vai conversar. E começou, e nisso ele pegou o meu currículo que eu tinha mandado, né? Era tudo datilografado, em papel, os comprovantes. Aí ele conversa comigo, me pergunta da realidade da escola de Anápolis, né? Eu conto como que era e tal. Passa um pouco, ele falou assim, comigo tudo bem, eu vou chamar agora outro professor para falar com você. Aí que eu fiquei apavorado, porque ele sai da sala e demora uns 30, 40 minutos, eu fico na sala dele. Nisso o Paulo, que tinha me recebido, vem na porta. Aí eu fiquei bravo, falei, eu te falei que eu não queria fazer nada hoje, olha, o professor foi chamar alguém para me dispensar. Era o que vinha na minha cabeça. Ele vai me mandar embora agora daqui, né? Tipo assim, não deve ter gostado de mim, do que ele viu, né? Eu não tinha nada, eu era um aluno de graduação, né? E o Paulo fica muito triste, arrependido dele ter forçado, ele que falou para a secretária, né? Aí eu sei que dá uns 30 minutos, o Paulo sai triste, aí chega o outro professor, eu escuto a conversa na antessala, né? E aí, o rapaz é bom? Aí o professor responde, não, não é rapaz, é um menino. Mas é bom, não é? Ele falou, não, é muito bom, eu acho que a gente tem que dar oportunidade. Eu escuto isso, né? Aí ele fala para a secretária para emitir já o documento. E era aquelas máquinas elétricas, né? Da IBM e tal. Nisso ele chega com o outro professor, que é o professor Orivaldo Tavano, que foi meu orientador de mestrado e doutorado, que veio a ser, né, meu orientador. O doutor Casati chega, o professor Tavano me olha assim e fala, e aí, está pronto para vir para cá? Eu falei, não, ainda estou estudando, vou terminar. Ele falou, ele era meio brutão, sabe? Italiano, assim, paulistão, paulista, né? E aquele sotaque forte. Ele falou assim, se eu sei, estou perguntando se você está pronto para vir. Eu falei, não, se der certo, né? Aí eu, sempre na minha mente, que a prova é quinta-feira. Na quinta-feira eu vou fazer a prova. Ele falou, não, você já fez a prova. Aí o doutor Casati falou, não, Tavano, calma, vamos falar direitinho com ele, né? Não, olha, a prova que você veio fazer foi todos aqueles questionamentos que eu te fiz, do seu conhecimento, do seu passado, da sua escola, das suas notas. Trate de terminar bem o ano. Em fevereiro de 83 eu quero você aqui. Aí eu falei, não estou acreditando. E já me entrega o papel e fala assim, agora você vai descer lá naquele prédio,
uns 300 metros mais ou menos, o campus era bem grande lá. Lá é a pós-graduação, você vai lá se matricular agora. E esteja aqui em fevereiro. Aquilo foi uma emoção. Assim, eu acho que lágrima caía, né? E eu preocupado em pagar quanto que era a matrícula, quanto que eu tinha que pagar. Ele falou assim, não estou entendendo. Você não mandou para cá que você não tinha condição de pagar? Agora você está querendo pagar? Você não vai pagar nada, você vai ter bolsa de estudo. Né? Aí eu fiquei doido, né? Fui lá correr, fazer a matrícula, volto, o Paulo me abraça e pula, né? Paulo Vasconcelos, deve ter aposentado já lá no Piauí. E me abraça muito e fala, quer voltar para Goiânia agora mesmo? Dá tempo. As malas que estavam no carro, eu volto para a rodoviária e pego para Ribeirão Preto. Tinha um ônibus meia-noite para Goiânia. E daria tempo, que isso era 4 e pouco, 5 da tarde, eu pego um ônibus em Bauru para Ribeirão. Quando eu chego para embarcar no Antônio Roberto Gomide, que é hoje o deputado estadual, né? Ele assusta quando me vê. Fala, ai, mas eu te deixei lá em Bauru. Eu falei, passei, estou aprovado, estou matriculado. E a gente se abraça e a gente é amigo até hoje. Amigo mesmo, irmão. Né? História fantástica, parabéns. E aí com 21 anos, né? Em fevereiro eu completo 21. Fui fazer mestrado, doutorado com 22, eu terminei. Com 23 eu passo no concurso aqui da UFG. Com quantos anos? 23. 23 anos. 23. Quantos anos o senhor tem de UFG, de casa? Vou fazer 40 anos agora, dia 11 de outubro. Né? Então, em 2023, eu entro aqui. Né? Não, com 23 anos. Com 23 anos, em 1985. 85. 11 de outubro de 85. E como é que foi esse trânsito? É importante que a gente comente um pouquinho como é que foi o mestrado lá. Então, o mestrado, eu fui muito bem acolhido. Né? Primeiro que eu era um menino mesmo, estudava com professores. Já eram professores. Daqui mesmo, o professor Arioldo, que era professor aqui da casa, estava fazendo mestrado lá. A professora Maria Inês, da dentística aqui, da época, já era professora aqui, estava fazendo um mestrado lá, né? Então, eu era muito menino, assim, eu não tinha experiência deles, né? E todos com bolsa, com salário das universidades, né? Então, tinha professores da Federal do Paraná, Federal de Minas Gerais, né? Todo mundo bem abastado financeiramente, porque na época o professor universitário ganhava muito bem. Ele era muito mais valorado do que ele é hoje, naquela época, lá em 1983, 84, né? E além disso, eles tinham bolsa. Eu não, eu só vivia da minha bolsa, né? E era interessante, assim, que não tinha como eu ligar para casa toda semana, todo mês, né? Então eu revezava com meu irmão, que tinha passado na Federal de Mato Grosso, foi fazer engenharia elétrica, meu irmão mais velho. Então a gente controlava para não ter despesa em casa também, né? E eu vivia da minha bolsa, né? E fui muito bem acolhido, igual eu te falei. O Dr. Casati, ele hoje já é falecido, né? Ele foi eu não sei qual, o que levou esse senhor a receber uma carta de um aluno de graduação de uma faculdade privada de Anápolis, né? Ainda nem existia a Uni Evangélica, era Faculdade de Odontologia João Prudente, que era da Associação Educativa Evangélica, né? Então, ele abria essa porta para mim,
lá, né? E foi muito interessante, assim, que ele, dentro da seriedade dele como professor catedrático, titular, que essa hierarquia na USP é fortíssima, é totalmente diferente da daqui, né? E depois ele designa o professor Orivaldo Tavano, que na hierarquia era abaixo dele, a ser meu orientador, né? Eu tive várias situações assim de acolhimento, de sentir acolhido, assim, tá tudo bem? A sua bolsa tá dando para você se manter, né? Precisa de alguma coisa, mas nunca precisou, sabe? E assim, eu tinha que corresponder a isso, né? Então, eu correspondi como talvez sendo um dos melhores alunos daquela época. E até hoje sou lembrado por isso, 40 anos depois, né? Hoje, tanto a USP, a Unicamp, tanto USP São Paulo como USP Bauru, Ribeirão Preto, eu tenho muitos amigos lá, mas não sou tão requisitado por eles. Mas USP, Unicamp e USP São Paulo, capital, e USP Bauru, até hoje sou extremamente conhecido dentro da minha área. Referência mesmo. Não sei se isso é querer me colocar aqui. Não, mas eu procurei corresponder, sabe? Para os meus professores, com o meu trabalho aqui na UFG, né? Formei pessoas, né? Várias aqui, né? E hoje o nosso grupo de Goiás é referência no Brasil e até no exterior. Qual foi o tema do seu mestrado lá? O meu tema do mestrado foi na área de filmes radiográficos, né? Que era, primeiro, toxicidade de contrastes radiográficos no mestrado. No mestrado foi a toxicidade dos contrastes radiográficos. Depois, no doutorado, já foi filmes radiográficos, né? Trabalhando com filmes, propriedades densitométricas, sensitométricas, né? Foi nessa área, né? Mas, como lá o departamento é de diagnóstico oral, que envolve radiologia, estomatologia e semiologia, né? E a patologia, como eu não tinha emprego, eu procurei me envolver nessas 4 áreas, né? Patologia, estomatologia, radiologia e semiologia. Estudar ao máximo, aproveitar aquele período que eu estava lá e procurar ser bom, né? Nessas áreas, me dedicar, e que aí oportunizou fazer o concurso aqui para patologia, né? Porque a minha inscrição original é na radiologia e na semiologia, no diagnóstico oral. Mas tinha essa possibilidade na época, que hoje não tem mais, que quem fazia diagnóstico oral tinha que fazer todos os créditos de patologia também, né? Então, hoje essa realidade não existe mais, está separado. Mas na época que eu fiz, a professora Rejane Faria Ribeiro fez também, né? Foi uma das alunas que eu estimulei a fazer pós-graduação lá em Bauru. A gente teve essa oportunidade de ter a patologia junto no conteúdo, e que me deu a oportunidade de prestar o concurso aqui. Aqui eu sou da área de patologia. Mas aí tem um Centro Goiano de Doenças da Boca que envolve tudo, né? Diagnóstico, estomatologia, radiologia e a patologia, né? E agora, falando da UFG, agora quase completando 40 anos, isso. Se a gente pudesse, não sei se o senhor já descreveu isso, fez esse diagrama das fases da sua carreira aqui dentro, né? Entrando muito menino, né? Mais ainda, foi em 4 anos eu terminar toda a carreira docente. Eu entro em 85, em 89 eu me torno professor titular. Que era por concurso ainda. Por concurso, né? Então, eu fechei toda a carreira, né? Com 27 anos, eu já era professor titular. Eu acho que, se tem no Brasil, eu não conheço, né? Então, é muito singular mesmo.
E para todas as áreas. Por concurso mesmo, um concurso público, né? Respondi processo por isso, né? Porque teve concorrência na própria unidade, né? E a escola ficou muito dividida, porque eu já era doutor, não por decreto, nem por tempo, eu tinha doutorado. Eu não ia fazer a princípio o concurso, porque já havia muito comentário antes de fechar o processo de inscrição, né? E eu tinha desistido de fazer, assim, não sou muito novo, né? Não vou fazer. E muito comentário, né? Tinha professores que achavam que a vaga era dele, que o concurso era para ele, né? Então, muita conversa. Então, no último dia da inscrição, o chefe de departamento na época, que era o professor Agostinho Geraldo Martins, e o professor da disciplina que trabalhava comigo, Ismael Machado Sobral, ambos já são falecidos, né? Eles me procuram lá, eu prestes a entrar para dentro da sala de aula, o professor Agostinho pergunta: olha, Ismael, fiquei sabendo que você não vai se inscrever no concurso. Falei: não, professor, já está tendo muita conversa, melhor eu acho que eu tenho um tempo longo aí pela frente, né? E acho que não é o momento. Ele falou: não, mas quem disse que você vai passar? É um concurso. O fato de você se inscrever e participar não quer dizer que você vai passar. Agora, era uma oportunidade boa da gente mudar a história dessa escola, né? É um concurso público, é um novo concurso. A vaga não veio específica, ela veio para o departamento. Tanto que foi sorteado a temática contemplando todas as áreas que participam do departamento. Então foi um sorteio. E é a área que você tem conhecimento, né? E o fato de fazer não quer dizer que você vai passar, né? E ele ainda usou uma expressão que o cavalo arriado da sorte passa uma vez. Se você não montar na garupa, você vai perder a oportunidade de falar: passou e eu não montei no cavalo. Ele usou esse ditado na época, né? Falei: professor, não tem nem condição, olha, eu vou dar aula agora. Meu colega de disciplina, que emociona até de lembrar disso, ele fala: não, você ia dar aula, eu vou dar aula no seu lugar, né? Como é que é o nome dele? Ismael Machado Sobral. E o professor Agostinho falou: aonde está seu currículo? Eu falei: tá na casa, não tinha computador, era tudo na máquina, né? Você fazia uma cópia e xerocava os documentos e tudo. Ele falou: vamos lá na sua casa buscar, né? E uma aluna que era minha monitora, hoje é professora da UNB, professora titular lá, Eliette Neves da Silva. Hoje é professora renomada na UNB e no Brasil. Foi nossa professora aqui também, né? Ela era minha monitora, o professor falou: vai no Banco do Brasil, que era aqui na Faculdade de Direito, paga lá a inscrição, enquanto a gente vai buscar esse currículo. Eu sei que 17 horas antes de fechar, alguns minutos antes, eu consigo entregar o currículo, né, e a taxa de inscrição, e fui fazer a prova, né? Então, foram 3 concorrentes, né? Eu acredito muito que a banca que veio toda de fora da Odonto, né, teve o zelo para ser um concurso bem rigoroso, bem sistematizado, sabe? Então a banca veio o professor Tomasi, da Universidade Federal do Paraná, professor Nicolau Tortamano, da USP de São Paulo, professor Cleómenes Reis, que era do IPT, professor Silvio Rabelo, que era do ICB, da Histologia, falecido já, e o professor Selmo Celeno Porto, que é da Faculdade de Medicina, né? Então, uma banca assim,
que não me conhecia, ninguém me conhecia, não conheciam os outros 2 candidatos da Odonto, né? Uma banca totalmente de fora, né? E naquela época privilegiava muito cargo administrativo na análise de currículo, que eu não tinha, porque eu tinha 4 anos aqui dentro da escola, né? Mas aí a parte escrita e a didática foi que favoreceu, né, na prova. Eu sei que a banca demorou muito para soltar esse resultado, porque aprovar um professor titular com 4 anos de escola e com 27 anos de idade era problemático para assim dele. E mobilizou toda a escola esse concurso. Aqui, o 2º andar aqui ficou lotado, a sala não cabia de pessoas para ver esse resultado, sabe? Então foi... Né? E foi a época que o Collor ia assumir. Então o concurso foi no final de dezembro, eu tive que tomar posse 26 de dezembro. De que ano? 1989, né? Acho que em 90 o Collor assumiu. Eu tenho que checar essas datas, minha memória não está muito boa. Sim, não. A eleição lembra muito a Lula, né? 89. Isso, mas o presidente foi Collor, né? Ele perdeu eleito. pro Collor. E o professor Joel era o reitor e o Ricardo Bufaiço ia assumir no dia 6 de janeiro. Né? E o professor Joel, falei, professor, eu tenho que pedir demissão no Araújo Jorge, que eu não era DE, né? E tenho que dar baixa no meu consultório. Ele falou, ele não dá tempo. Você assina, toma posse e depois a gente vê o acúmulo de cargo, mas tem que tomar posse, senão a vaga vai ser extinta. E foi o que aconteceu, né? Como medida, as primeiras medidas provisórias do governo Collor foi cancelar, não abrir vagas de concurso, e ele fez uma portaria que qualquer denúncia contra servidor público tinha que ser aberto um inquérito administrativo, né? E quando eu passo no concurso, a professora do 2º lugar do concurso, ela me questiona se eu vou tomar posse. Porque eu tinha clínica, tinha um hospital, eu falei, olha, eu vou tomar posse, né? E ela questiona a clínica. Falei, eu já pedi para dar baixa. E no Araújo Jorge, no hospital, falei, já pedi demissão, estou cumprindo aviso. Porque, seguindo o código de ética, eu tenho que cumprir o aviso prévio. Eu não posso abandonar os pacientes sem passar o tratamento. Eu sei que o Collor assume, por isso que eu respondi processo. Ela vai com uma denúncia na primeira semana que eu tinha feito o concurso com a intenção de prejudicá-la, porque ela era dedicação exclusiva, eu não era, que eu tinha clínica, que eu tinha um hospital. Aí o professor Ricardo Bufaiço não me conhecia, né? E ele toma posse, recebe uma denúncia. Aí ele foi saber quem eu era, né? Procurou informações de como foi o concurso. Aí ele me chama, né? Fala, olha, Mauro, vou ter que abrir um inquérito administrativo, você já tomou posse, né? Mas isso foi 1 ano, esse processo aqui dentro, né? Até uma outra banca de experts da universidade, não vou lembrar o nome, eu lembro, que é o professor Itami Campos, um cientista político, né? Ele foi dessa comissão de inquérito, se não me engano, ele foi o presidente da comissão, né? E vários professores de outras áreas que não era da Odonto, né? Que não eram pessoas daqui. E aí eles confirmam a idoneidade do concurso, a lisura, né? Que não teve nada errado, mas até esse processo acabar dentro da UFG foi 1 ano, né? Isso traz muita angústia, muita marca, né? Dor, né? Eu senti muito mal com isso, mas tive muito apoio do meu chefe de departamento, que me estimulou a fazer o concurso, né? Então, ao mesmo tempo que tinham pessoas más, né? Ruins, na minha opinião,
eu tive pessoas muito boas aqui dentro, né? E que não me desanimou, né? Eu continuei a minha carreira aqui dentro, produzindo muito, né? Porque mesmo sem ser DE naquela época, eu tinha uma produção, eu já tinha cota de bolsa no CNPq, tanto para, naquela época tinha uma modalidade recém-graduado, recém-doutor, né? Iniciação científica, cota de pesquisador, já tinha isso lá em 1988, 87, eu já tinha essa ligação, né, com a pesquisa, com a extensão, né, e mantive no Araújo Jorge até hoje como projeto de extensão, né, lá eu continuei com todo o respeito da instituição, né. Você perguntar quem que coordena a odontologia do Araújo Jorge, vão falar o doutor Elismaldo, né? Mas é via projeto de extensão que é renovada todo ano. Toda a minha base de pesquisa vem de lá, né? Toda a minha produção científica, todos os meus alunos de mestrado, doutorado são ligados ao paciente oncológico, né? Então, mas se falar assim, vale a pena, valeu a pena, tudo isso valeu, né? Olhando para trás assim, tem as marcas, como o senhor disse, mas é uma vitória, né? Sim, sim. Né? Uma vitória importante. O próprio concurso da entrada aqui abriu portas, né, para outros de Anápolis. Nós temos vários professores que vieram graduados de Anápolis, não que aqui também tem. E hoje está vindo de fora, né? São Paulo, de outros, da Paraíba, né? Então, deixou de ser aquele polo, acho que não posso usar esse termo, sabe? Não sei se... que era muito daqui, né? Então... Característica de época. Sim, de época, né? Quando, por exemplo, a gente cria o CGDB, o Centro Goiano de Doenças da Boca, uma iniciativa minha, da professora Rejane, da professora Maria Alves, a gente foi muito hostilizado. Lá onde eles brincam de médico, né? Não, a gente não brinca de médico, né? A odontologia tem uma interface muito grande com a medicina. Muitas doenças de manifestação sistêmica primeiro manifestam na cavidade oral, né? O próprio diagnóstico precoce do câncer, quem tem mais chance de fazer é o dentista, né? Então, eu acho que é válido, sabe? Todos esses desafios, todas essas, né? Que não é uma regra, isso é exceção, né? A gente, dentro da universidade, é muito bom. Tem os pequenos, eu considero pequenos obstáculos, né? Naquela época deixou muita marca, porque eu ainda era jovem ainda, 27 anos, né? Passar por um processo, por um inquérito administrativo, porque você fez uma prova, um concurso público novo, eu fui exonerado. O meu primeiro concurso, eu fui exonerado para tomar posse como professor titular, né? Mas as pessoas não entendiam que era um novo concurso público, que poderia vir pessoas de outra parte do país, né? Experiências interessantes, né? Tanto ir para Anápolis, ir para São Paulo, sim, ingressar na carreira de titular, foram momentos importantes, né? E com pouca idade. E depois, em 2000, eu fiz o outro objetivo, que era fazer um pós-doutorado numa universidade que tivesse conjugado as minhas áreas de interesse, né? E onde que foi? Foi em San Antonio, no Texas, num departamento de diagnóstico, né? Dental Diagnostic Science, departamento, que compreendia o que eu faço aqui, radiologia, estomatologia e patologia. Também, você vê, tem um tempo longo, de 1989 a 2000, eu me preparar para esse pós-doutorado, sabe? Então, eu
Melhorei o meu inglês, que eu não tinha visto na minha infância, nem na minha adolescência. Eu formei em inglês, né? Para poder ir. Sim, para não chegar com tanta dificuldade, né? E num lugar que eu queria, e fui muito bem acolhido. Da mesma maneira como eu fui em Bauru, no Texas, em San Antônio, nesse departamento, eu tive muito acolhimento. Assim, incrível, assim, olha, tudo que você trabalhar aqui, você vai levar para o Brasil. E eu fui fazer imagem digital, quando estavam os princípios da imagem digital, das câmeras digitais, dos aparelhos digitais, né? De radiologia, de imagens, né? Então, eu falava, nossa, mas isso é tudo muito caro, como que eu vou levar? Ele está falando isso que eu vou levar, mas como? Né? Num aparelho que eu trabalhava, custava $13 mil na época. Né? E ele falava, tudo que você trabalhar comigo, você vai levar para você no Brasil. Né? Eu falava, não, isso é brincadeira. Estou falando isso para... Mas eu descobri que lá o sim é sim e o não é não. Né? Se você trabalha com comprometimento, sem o jeitinho, né? Quando é sim, quando não é não, você abre o seu espaço. Né? E uma semana antes de eu vir embora, o professor chega com todos os equipamentos, né, que eu trabalhei, que para você levar para o Brasil, para você trabalhar lá na sua universidade. Né? E fiz muita produção com o que eu aprendi lá, aqui. Né? E veio tudo. Né? O que significou esse curso, essa pós-graduação lá? Foi muito importante. Primeiro que a gente, em 2001, a gente abre o nosso primeiro mestrado profissionalizante aqui dentro, em radiologia. Né? E em 2003, a gente avança e abre o mestrado acadêmico. Né? Então, e logo o doutorado, mais alguns anos, é o único doutorado do Centro-Oeste. Né? Em odontologia, em clínica odontológica. Nem na UNB não tem. Né? Então, eu acho que foi um divisor de águas. Né? Isso já tinha a Rejane, que fez doutorado sanduíche, em Rochester, né? E abre porta para outros professores saírem também. Né? Mas eu acho que foi um fato na minha vida, assim, eu já tinha maturidade, eu sabia o que eu queria, a universidade que eu queria. Né? Fui também sem conhecer ninguém, né? Só, né? E fazer sua história. Né? É interessante que a entrevista foi por telefone, viva voz. Né? E o professor de lá deixa claro, né? Se você não chegar aqui falando inglês, como foi a sua prova, você volta. Né? Então, porque eles tinham muito problema com indiano não, chinês. Alunos acham que chegavam lá e, na verdade, tinham muita dificuldade de comunicação. Né? E aí foi bom, porque eu consegui fazer o meu melhor lá, né, com o meu inglês. Eu estudei, me preparei aqui bastante para isso. Né? Que era um objetivo também, que eu fiz mestrado e doutorado traduzindo tudo ao pé da letra. Né? Traduzindo. Né? Porque não tinha leitura, não tinha curso. Né? Tinha o básico do ensino secundário na época. Né? Então, foi muito bom. Sabe? Eu acho que para a escola foi muito bom. Né? Faz o pós-doc em 2020. Em 2000. Em 2000. De 2000 a 2025, ano que estamos, como é que foi o desenvolvimento da sua carreira? Quais os principais objetivos? E antes disso, o senhor é um professor mais metódico, sistemático, gosta de cobrar e puxar mais, tem certa maleabilidade? Qual é a sua filosofia de ensino? Então, mudou um pouco com a ida para o pós-doc. Né? Eu era muito rigoroso como aluno.
E lá eu vi que o aluno, lá tem uma diferença, a maturidade do aluno que faz odontologia e medicina, que são os doctors lá, eles já são mais maduros do que os nossos alunos aqui. Né? Então o aluno lá trabalha muito só. Ele recebe a informação do conteúdo e ele trabalha o conteúdo na biblioteca, um ambiente totalmente apropriado para o aluno estudar, com salas individuais, com projeções. Naquela época era projeção com projetor, mas o aluno projetava a aula ou o vídeo que ele ia assistir da aula. Né? Então o aluno trabalha e depois ele tira dúvidas, como se fosse um PBL lá. Então eu vi que a gente tem que colocar essa liberdade para o aluno, sabe? Dele crescer, para ele trabalhar, para ele estudar. Então mudou muito. E mais também eu já passei pela coordenação do curso aqui durante 7 anos, como coordenador do curso. Quais as datas aproximadas, professor? Eu vou lembrar aqui agora. Eu acredito que foi já depois do pós-doc. Do pós-doc, sabe? Fiquei 7 anos. O período que a professora Terezinha foi a diretora, eu fui o coordenador de curso dela, porque o vice-diretor não quis assumir, teve que ter o coordenador de curso. Então eu fiquei os 4 anos dela e mais 3, que aí a professora Luísa Isabel Taveira deixa o campus, que ela estava no DAA, diretoria acadêmica, e vem para cá. Então, e depois fui vice-diretor com a professora Enilza, né? Quando mandata a professora Enilza, eu fui o vice-diretor dela. Aí eu não fiquei na coordenação de curso, mas fiquei na parte administrativa, né? Hoje eu sou mais de passar o conhecimento para o aluno e despertar nele uma curiosidade para ele melhorar, sabe? De uma certa maneira, eu estimulo o aluno a não ficar parado. Porque eu brinco assim, olha, dentistas têm demais. O bom é pouco. Então, vamos procurar estar dentro desses poucos que são muito bons. Mas já fui muito... Isso reflete na minha carreira. É muito difícil um aluno dessa escola, ao passar por mim, e não falar bom dia, professor. Não é o Elis Mauro. Não conheço o aluno que me chama de Elis Mauro. Nem os antigos, desses 40 anos, e nem os novos. Medo, não sei. Ou se é a consideração. Mas eu tenho orgulho disso. Aonde eu passo, eu sou o professor Elis Mauro. Professor Elis Mauro, já tem tempo de se aposentar? Desde 2015. Estou com abono permanência. E precisa se preparar para aposentar? Essa é uma pergunta que eu faço para todos, porque uns já estão aposentados, outros estão próximos de se aposentar nas entrevistas, né? Como é que o senhor enxerga a aposentadoria? Então, eu não quero aquela história do professor voluntário, entendeu? Sênior. Eu acredito que o dia que eu pedir a minha aposentadoria, que ela se efetivar, ela vai ser definitiva. O que tem me prendido aqui ainda? Eu acredito que eu ainda posso contribuir com o meu conhecimento, com a minha experiência no Centro Goiano de Doenças da Boca e no Araújo Jorge, e a minha produção científica. Todos os meus alunos de pós-graduação desde 2001 têm seus trabalhos publicados, extremamente citados, com referência. Então, isso tem feito eu ainda não pensar efetivamente na aposentadoria. Entendeu? Tá guardando esse tema para daqui a pouco? Acho que ainda estou contribuindo, acho. Mas tem uma agenda, não sei se eu acerto em falar uma agenda paralela, para além da universidade. Esse é um tema que não tem certo e errado, né?
Eu penso assim, olha, o patologista, se ele tiver com uma boa visão, quanto mais experiente, ele contribui mais com a sociedade, tá? Mas isso vai depender das condições físicas, de saúde, né, para a gente manter, né? Quando eu era criança e que eu falei que eu trabalhava como engraxate, né, lá na barbearia do meu pai, eu sempre passava na porta do Araújo Jorge, porque ele já existia, ele tem 70 anos, o hospital. E eu passava, eu olhava assim, eu vou trabalhar aqui. Eu não entendia isso como criança, né? Então, hoje eu contribuo muito lá. Eu contribuo muito, assim, com os nossos projetos aqui, com os alunos que eu levo para lá, sabe? Com os pacientes que eu atendo lá. Então, assim, uma agenda paralela, talvez se eu aposentar aqui, eu não deixe lá o hospital, porque eu faço parte da Associação de Combate ao Câncer em Goiás. É uma entidade filantrópica de direito privado que o associado não tem retorno nenhum financeiro, né? Mas eu falo com bastante... Sou um dos donos do hospital, que eu sou membro titular da CCG, da Associação de Combate ao Câncer em Goiás. Eu penso que enquanto eu puder contribuir, se eu pensar numa agenda paralela, seria lá, tá? Porque eu tenho muito compromisso com esse hospital, sabe? Dele dar certo. É uma associação que tem 77 pessoas que mantém, né? Com aconselhamento, com controle fiscal, né, de olhar e tal, né, que a gente recebe essa prestação de contas, né? Tem alguma coisa que o senhor faz fora do trabalho? Porque desde criança o senhor trabalha muito, né? O trabalho, ele é encarado como trabalho pelo senhor? Eu tenho um sítio, que eu vou todo fim de semana, que é lá em Morrinhos, que eu gosto muito. Então, assim, eu brinco que o meu esconderijo é lá, né? Não pratico muito esporte, tem que fazer academia, musculação por lei, por causa que eu sou diabético, então tem que queimar energia, né? E tem que ser musculação, então eu tenho que fazer. E, assim, esportes mais radicais, eu não posso, porque eu dependo da minha mão, do meu trabalho, digitar um laudo, né? Então, é complicado. Gosto muito de arte, né? Gosto muito de um bom filme, de uma boa leitura, né? O senhor entrou na vibe das séries? Sim, mas não de ficar louco, não. Não de maratonar? Não, de maratonar não. De assistir boas referências, né? Boas referências. Sempre gostei de arte, né? Teatro, música, né? De ouvir boa música, de ir ao teatro, ao cinema, coisas referenciadas, que eu leia a crítica, que me estimule aí, né? Então, está no auge aí agora o Agente Secreto. Manas, os filmes brasileiros, né? Quero ver aquele O Oeste Outra Vez, que foi filmado aqui, cineasta goiano, né? Então, eu sou antenado com arte, né? Eu fiquei na minha cabeça aqui com a coisa das cartas. O senhor acreditava nas cartas mesmo e elas deram muito certo. Vou te contar mais. Não sei como é que está o tempo. Acho que eu vou perder lá, mas tá tudo bem, não tem problema. Vou te contar. No primeiro semestre não sai o crédito educativo. Lembra que eu te falei? Lembro, lá em Anápolis. Aí uma colega de Anápolis falou para mim assim, colega da graduação. Você vê que tem gente boa, né? Ela compartilha comigo. Ela fala assim, olha, quem paga a minha faculdade aqui é o senador Onofre Quinan. Por que você não escreve? Ele é anapolino, ele já paga para mim. Por que você não escreve para o Ademar Santilo e para o Henrique Santilo? Que eram os outros senadores. Deputados. Que eram deputados. Federais.
2 irmãos, família Santilo, né? Foi governador depois? Foi governador daqui de Goiás, depois foi ministro da Saúde, o Henrique. Eu escrevo uma carta contando a minha situação de aluno de Anápolis, confiando no crédito educativo. Eu recebo uma carta com o cheque pagando o semestre da faculdade, né? E eu tive a oportunidade de, quando ele era ministro da Saúde, eu fui numa comitiva da ABO de Goiás, uma comissão que tinha agendado com ele no Ministério da Saúde, e eu tive a oportunidade de agradecê-lo por esse ato que ele fez comigo, ele e o irmão, de pagar a faculdade, né? Essas suas cartas deram mais certo que Central do Brasil. Sim, né? É incrível isso, né? O senhor tem cartas guardadas? Não, porque uma carta que me magoou muito, eu guardei ela há muitos anos e depois eu desfiz dela. Queimou? Queimei. Rasgou e queimou? A primeira oportunidade como professor universitário não foi aqui na UFG, foi na UNB, em 1984. É isso mesmo, 84. Eu já era mestre. A UNB não fazia concurso público. Era o estilo eles estavam montando o curso de odontologia na UNB. Então, por séries ainda, por blocos que o curso. Chegou na época do diagnóstico. Eles pedem às universidades para mandar o professor. Escolheram Bauru para mandar. Eu fui indicado por Bauru. Eu falo que eu fui vítima da ditadura militar. Em Morrinhos, o seu pai... Isso. Aí na UNB, assino o contrato. Eu fui a Brasília, assinei o contrato. O coordenador do curso lá não era diretor, era o coordenador. Era o professor Ayrton Orlando de Toledo, que morreu recentemente. Um grande odontopediatra do país. Ele me contratou. Os professores, os coordenadores, diretores, lá, os chefes de departamento, eu assinei o meu contrato de trabalho. Eu ia ter apartamento funcional em Brasília, que os professores da UNB têm, né? Eu saí de lá radiante, felicíssimo, né? Voltei para Bauru para providenciar a mudança, que eu já ia voltar para Brasília, para a UNB. Família, todo mundo comemorando. Nossa, professor da UNB. Um mês depois, eu recebo uma carta do professor Orlando Ayrton de Toledo. Eles, Mauro, infelizmente, o presidente da República nomeou o filho do Jarbas Passarinho, que chama Carlos Passarinho, eu conhecia ele, que não era mestre, que era só especialista em endodontia, lá em Bauru. Ele era da USP, o menino, mas não tinha mestrado. E, infelizmente, não tem o que fazer. Desconsidere os documentos que você assinou. Não tem como nem rever, porque é um decreto presidencial, né? Então, essa carta eu guardei ela há muitos anos, mas toda vez era uma ferida que eu via, sabe? Aí eu rasguei. Junto com todas as outras? Não tem nenhuma cartinha? Não sou preso assim. Essa especialmente eu guardava, sabe? Porque era uma mágoa de ter recebido, né? E não consegui ter raiva nem mágoa do professor Orlando, que era um grande nome da odontologia brasileira, o professor Antônio Seabra, que era o outro, que era o vice-coordenador do curso, né? Que era da Federal de Natal, que estava cedido para construir, consolidar o curso de odontologia, né? Mas aquilo me... né? Eu tinha as cartas também do Dr. Casati, né? Mas eu, com o tempo, falei, não, melhor não... né? Nessa época a carta era um imperativo porque não tinha outro jeito. Hoje, escrever uma carta é só porque essa pessoa quer dar uma ênfase maior.
Hoje está tudo no e-mail, né? Lá no Araújo Jorge, como eu colaboro lá, assim, com meus projetos de pesquisa e tal, né? Dentro do meu projeto eu tenho lá que a minha contrapartida é auxiliar na parte científica do Araújo Jorge, sabe? Então, eu gosto muito de oficializar as coisas, não ser só por e-mail, entendeu? Eu converso muito isso com a secretária lá do Instituto de Ensino e Pesquisa, da importância de oficializar as coisas. Não de colocar no e-mail, eu vou mandar um e-mail. Não, a gente pode até colocar o assunto no e-mail, mas vamos oficializar, vamos documentar, né? Então, é assim, acho que é isso. Agora a gente vai se encaminhando para o final. Eu tenho 2 perguntinhas para a gente finalizar. A primeira, eu faço a pergunta sobre a infância, sobre a imagem mais remota, eu faço para todo mundo, que tem a ver com essa penúltima pergunta, e aí se tu quiser complementar aquela primeira, que é um diálogo. Eu proponho um diálogo entre o cidadão hoje e o seu protótipo infantil. Teria algum diálogo possível se aquela criança lá de Morrinhos pudesse se materializar aqui com todo aquele repertório ainda inicial? Teria alguma mensagem que aquela criança mandaria para o senhor hoje? E vice-versa. Se o senhor pudesse voltar no tempo e a gente enxergar o Elismauro criança aqui, teria alguma mensagem para mandar para ele? Olha, difícil. Até a questão do remoto é difícil e essa ainda também, né? Acho que eu falaria para a criança que valeu a pena, né? Assim, que não foi fácil, tá? Não foi fácil. Chegar até onde chegou, entendeu? O porquê chegou até aqui, né? Você vê, vem de uma família muito simples. Meus pais não têm estudo. Mas se eu ver o lado do meu pai, eu vejo que é um povo... Meu pai gostava muito de leitura, de ler, sabe? E ele tem parentes escritores famosos aí, sabe? E São Mendonça, né? Dos Mendonça. Mas eu acho que eu falaria para a criança que os desafios, né? Valeu a pena. Não foi fácil. Tá? A precocidade não foi fácil, né? Ser mestre com 22 anos, questionado, né? Muito questionado. O meu doutorado mesmo foi questionado também, assim, porque eu tinha que esperar na hierarquia outro terminar primeiro, eu não podia defender antes dele. Tinha isso, na USP tem muito critério, sabe? De hierarquização e que às vezes você tem que se calar um pouco, né? Dar tempo ao tempo, né? Mas acho que valeu a pena tudo. E se é correto dizer que existe uma criança sempre em nós, por mais que nós sejamos de larga idade, essa criança interior, o que falaria para o senhor hoje? Não sei. Pode ser. O silêncio também. Não sei. Muita coisa a gente não tinha. Acho que era reprimido, sabe? Isso. Eu acho assim que valeu a pena, mas muita coisa a gente não tinha. Vou te dar um exemplo. O Natal para mim nunca foi uma coisa muito boa. Por que eu estudava, tinha tudo, fazia tudo certinho, mas nunca ganhei uma bicicleta. E o vizinho da frente ganhava. Você está entendendo? Então, assim, a gente, quando, como criança,
foi muito, muito regrado, né? Mas porque meus pais tinham um objetivo, que não era dar o presente, era dar a escola, né? Mas para uma criança entender isso, não é fácil. Você Leva concorda? tempo, né? Leva tempo, você entender tudo isso, né? Olha, vai ser assim, né? Você tem que trabalhar. Sábado e domingo você vai para barbearia, né? Até os 13 anos, até eu conseguir o meu primeiro emprego, entendeu? Né? Por aí. Última pergunta, professor. Tá. Para a gente encerrar, que o senhor tem Não. a outra agenda aí. 80 anos da odontologia, assim como 80 anos da farmácia também. Cursos anteriores e pioneiros da UFG, que neste ano de 2025 completa os seus 65 anos. O que significa para o senhor a UFG? Então, fico feliz que desses 80, 40, eu acho que eu estou colaborando, né? A universidade, eu penso que ela é um grande tesouro para a população, né? E eu gostaria de ver a universidade cada vez melhor posicionada e melhor conceituada pela população que usufrui, né? Então, é um orgulho, sabe? Estar na universidade, participando dela há 40 anos, né? Vai completar agora em outubro, né? E eu acredito que um país que não tem a força da educação, ele não tem como avançar, né? Então, conhecimento é tudo, né? E questionar o conhecimento também. Acho que é por aí, né? A universidade é tudo, penso assim, para todos, um tesouro.